pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Essa região é a maior entre as 5 regiões brasileiras definidas pelo IBGE, compreendendo quase a metade do território nacional. A floresta amazônica, que abrange a maior parte do território da região, tem forte influência no clima do Brasil. As temperaturas sempre elevadas e o longo período anual de chuvas favorece o desenvolvimento da vegetação densa e da grande biodiversidade. Na região norte predomina o relevo plano e baixo. Os inúmeros rios que cortam a floresta amazônica, passando pelos terrenos mais planos, apresentam desníveis suaves. Isso favorece a navegação e compensa as dificuldades de deslocamento por terra impostas pela vegetação densa. Os rios da região norte. Na região norte encontra-se a maior parte dos rios brasileiros. A chuva abundante é a principal fonte de água que abastece esses rios, mas não é a única. O rio Amazonas, por exemplo, nasce no Peru, onde é formado pelas águas das geleiras presentes na Cordilheira dos Andes. Vários rios da região norte são utilizados para transportar pessoas e mercadorias. Assim como as áreas de florestas, os rios da região norte são atrativos turísticos. Uma das principais atrações é o encontro dos rios Negro e Solimões, nas proximidades de Manaus. As águas escuras do Rio Negro e as águas barrentas do Rio Solimões não se misturam logo que se encontram e formam esse fenômeno peculiar. Outro atrativo da região são as ondas chamadas de pororoca, formada no rio Amazonas e retratadas na imagem. Ribeirinhos da Amazônia. As populações ribeirinhas são povos que vivem nas beiras dos rios da região amazônica. Suas moradias são construídas utilizando a madeira como principal alternativa de construção, construídas alguns metros acima do nível do rio para evitar que sejam invadidas pelas águas durante as enchentes. As palafitas ainda possuem a tecnologia de uso de tábuas para subir o piso nos períodos de cheia. O rio possui um papel fundamental na vida dos ribeirinhos. É através dele que são estabelecidas ligações entre as localidades com a utilização de jangadas e barcos como único meio de transporte. O rio é a sua rua. É nele também que os ribeirinhos executam uma das principais atividades que lhes proporciona fonte de renda e de sobrevivência: a pesca. Os povos da floresta. Os grupos humanos que vivem do extrativismo vegetal, como os seringueiros e os castanheiros, assim como as comunidades ribeirinhas que vivem da pesca e da agricultura, e os grupos indígenas que obtêm recursos de diferentes formas, caça, pesca, coleta e agricultura, são chamados de povos da floresta. Esses povos dependem da floresta para sobreviver e cultivar suas tradições. Seus modos de vida permitem o uso sustentável dos recursos da floresta, ou seja, não prejudicam sua conservação. Para esses grupos, a ligação com o ambiente em que vive significa mais do que uma forma de obter alimentos e moradias. Os costumes, os conhecimentos, as crenças, o modo de se vestir, os vínculos sociais e as manifestações culturais expressam a relação que estabelecem com a vegetação, o solo, os animais, as fontes de águas, etc. No entanto, o avanço da exploração destrutiva por grupos de garimpeiros, madeireiros e fazendeiros ameaça a permanência desses povos em suas terras. Há muitos casos, por exemplo, de conflitos entre indígenas e representantes desses grupos. Os povos indígenas. Os povos indígenas tiveram sua população muito reduzida desde o início da colonização europeia, mas ainda têm significativa participação e influência na região norte. Muitos povos seguem vivendo em meio à floresta amazônica e conservam sua cultura e seus costumes. Há também grande número de indígenas que vivem em cidades, integrados ao modo de vida urbano. Mesmo nas cidades, boa parte deles preserva elementos da tradição de seus ancestrais. A culinária da região norte. A mistura de arroz e feijão é conhecida como base da alimentação brasileira.
No entanto, a região norte tem vários pratos típicos que são desconhecidos por boa parte da população de outras regiões do país. Entre os pratos tradicionais da região norte estão as caldeiradas, a maniçoba, o pato no tucupi, o tacacá e vários pratos com peixes. Também foram incorporadas à culinária da região muitas frutas nativas, como o açaí, o bacuri, o buruti, o cupuaçu, a pupunha, o tucumã, o uxi, entre outras. A agricultura e a pecuária. A agropecuária é uma das atividades econômicas que mais se desenvolvem na região norte. Entre os gêneros mais cultivados estão a soja, a cana-de-açúcar, o café e o algodão. Na atividade pecuária, destaca-se a criação de gado bovino em grandes propriedades para comercialização de carne. A busca de novas áreas para a produção agropecuária tem provocado o avanço do desmatamento, tanto no cerrado quanto na floresta amazônica. Além disso, com a substituição da vegetação natural por pastagens, o pisoteio do gado fragiliza o solo, que fica mais exposto ao processo de erosão. As cidades. A região norte é muito conhecida pelos ambientes naturais, mas também tem cidades importantes e históricas. As duas maiores cidades da região são Manaus, capital do Amazonas, e Belém, capital do Pará. Elas estão hoje entre as maiores cidades brasileiras e concentram boa parte da indústria, do comércio e dos serviços da região. Manaus é a maior cidade da região norte e desde 1972 abriga um grande polo industrial, a Zona Franca. Trata-se de uma área em que o governo concede reduções ou isenções de impostos às indústrias que nela se instalam. A medida atraiu muitas empresas brasileiras e estrangeiras, principalmente do setor eletroeletrônico. Além dos empregos e do desenvolvimento econômico que gerou, esse polo industrial também contribuiu para o crescimento muito rápido da população.